Linda tarde, meus amores. Desejo a vocês um lindo dia, um lindo sábado. Espero que vocês estejam muitíssimo bem. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a autossabotagem, dando continuidade, complementando a nossa meditação com afirmações para procrastinação e autossabotagem. Ontem eu falei um pouquinho sobre a procrastinação e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a autossabotagem. Vou dar um exemplo. Sabe quando você tem um trabalho para fazer, mas você acaba deixando para a última hora e aí você acaba ou não fazendo tão bem quanto poderia, ou nem fazendo, afinal de contas não ficou perfeito, não vai ficar como eu gostaria, e aí eu não faço. Isso é um exemplo de autossabotagem. Muitas vezes a gente acaba se atrapalhando sem perceber e muitas vezes até sem querer. E aí a gente faz com que as coisas acabam não nos ajudando colocando, sabe aquele ditado, colocando a carroça na frente dos bois? E aí a gente faz com que as coisas não nos ajudem a chegar no nosso objetivo. E isso acontece de várias formas na vida. Isso acontece no trabalho, isso acontece nas amizades, isso acontece nos relacionamentos, nas tarefas de casa. Então muitas vezes a gente fica com medo de fazer algo novo, com medo de nos relacionar com alguém novo. E isso vai fazendo com que a gente vá nos auto-sabotando. E aí isso vale para aqueles momentos, sabe quando você tem um sonho? Aquele sonho de aprender uma coisa nova, aquele sonho de fazer, sei lá, um curso novo. Isso vale até uma nova formação, ou aprender a tocar um violão. E aí a gente acaba arranjando 1000 desculpas para que a gente não faça aquilo. Isso também é um exemplo de autossabotagem. Então a ideia é sempre perceber quando acontecem essas coisas. Sabe quando você quer fazer algo e você não faz? Ou faz mais ou menos? Fazer uma análise do porquê que eu estou fazendo isso. Será que eu não estou me autossabotando? É uma ótima pergunta. E alguns motivos para que isso aconteça, eu brinco assim, alguns vilões, alguns monstrinhos que alimentam esse padrão em nós são, primeiro, medo de fracassar. Medo de fracassar. E aí, assim, a gente tem tanto medo de não ter sucesso na nossa empreitada que a gente prefere nem fazer. Não vou fazer, porque senão eu corro risco de não dar certo, vai falhar. Um segundo ponto é baixa autoestima. Se vocês pararem para observar, amores, tudo isso está relacionado, nada está separado. Todos os temas que eu estou trazendo aqui para vocês, de afirmações, estão totalmente conectados. E aí quando a gente tem baixa autoestima, a gente começa a não se sentir bem com a gente mesmo, e aí a gente acaba nos sabotando mesmo, impedindo que o sucesso aconteça na nossa vida, porque de novo vem aquele tal do merecimento, né? Não, eu não mereço. Parem com isso, hein? Medo de mudança é o terceiro ponto. Claro, né, gente? Tudo que é desconhecido é mais assustador, né? E aí é mais fácil a gente ficar onde nós estamos, porque nós conhecemos onde nós estamos, do que enfrentar essa mudança. E vem bem forte o medo, né? O medo é um ponto que a gente vai trabalhar bastante. Inclusive, vai ser o próximo ponto que eu vou trabalhar. Vou pular o que vocês pediram de autoestima, porque o medo ele tá muito presente na vida de todos. E aí, mais uma vez, vem o perfeccionismo, né? Porque existe uma obrigação de que tudo tem que ser perfeito. Então eu acabo nem começando, porque se não for perfeito desde o início, nossa, não posso fazer. Quem disse isso, meus amores? Vou dar um exemplo meu. Eu tenho uma tendência a ser muito perfeccionista.
Então tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso. E aí o que eu fiz para eu trabalhar isso em mim? Eu faço de qualquer forma. Então mesmo que eu fale errado, eu me corrijo ali na hora. Mesmo que tenha um outro som, alguma outra coisa aconteça, tudo bem. O importante é eu fazer. Aí tem outro ponto, falta de confiança. Então, quando a gente tem dúvidas, né, sobre nossas próprias habilidades, sobre nossas competências, sobre o que nós somos capazes ou não, a gente acaba evitando criar algo novo. Porque a gente vai se sentindo incompetente, impróprio, inadequado, enfim, o nome que você quiser classificar aí. Mas tudo isso é uma falta de confiança. E eu gosto de trazer uma reflexão que eu acho muito legal, que é, já pensou se em algum momento existem pessoas do outro lado, que seja do planeta, esperando ouvir algo que você tem a dizer, esperando por algo que você tem a oferecer, por um saber seu, e elas não acessam porque você está ali, eu não posso, eu não tô pronta, eu não isso, nossa, percebe? E aí tem um ponto que, gente, é um ponto muito importante, que é medo do sucesso. Isso pode parecer muito estranho, mas a gente tem mais medo de ter sucesso do que de fracassar. Porque o fracasso, a gente já conhece o fracasso. A nossa mente já criou, já desenhou, tem tudo pronto. O que é o fracasso? Isso está muito pronto. Então o sucesso é algo aterrorizante, porque eu não consigo nem imaginar o que é ter o sucesso. E tudo isso também está ligado à mudança, né? Porque quais são as mudanças que isso pode trazer, o sucesso pode trazer na sua vida, na minha vida e na vida de quem estiver conectado com a gente? Já parou para pensar? E aí tem um outro ponto, autocrítica. Nossa, quando nós somos muito duros com nós mesmos, a gente acaba sendo, sabe, aquele excesso de crítica, a gente vai nos condenando tanto, entrando tanto no errado de nós, que a gente acaba sabotando, né, a nossa chance de ter sucesso, ou até mesmo de começar alguma coisa, porque eu brinco que o chicotinho tá com a gente o tempo inteiro, e a gente tá ali, se auto-chicotando o tempo inteiro. E eu até vou além. Se você aí do outro lado tem o hábito de ficar com chicotinho aí, se chicoteando, se condenando o tempo inteiro, adivinha, aqui esse chicote não é bem-vindo. Joga fora esse chicote, tá bom? E aí tem uma outra questão que pra mim é muito importante eu trazer, que é a questão de repetir padrões familiares. Como assim, Dri? Pra quem não sabe, eu sou consteladora familiar também. Então, muitas vezes a gente repete os padrões de comportamento que vieram das nossas famílias, do meio que a gente vive, da nossa comunidade. E mesmo que esses padrões eles não sejam saudáveis, não sejam úteis, mesmo que sejam padrões que a gente até condena, critica e tudo mais, a gente tem uma tendência a repetir esses padrões. E aí o que é que nós temos que fazer? Cortar esses padrões, amores, olhar para isso com amor, resolver essas questões. E, inclusive, como eu sempre digo, é importante a gente estar aberto para ter ajuda, né? Para procurar um apoio. E pode ser muitas vezes profissional, de alguém que possa nos auxiliar a sair desse lugar. Mas fazer essa meditação com essas afirmações pode abrir muito espaço na sua vida. Então, como seria vocês fazerem ela agora, ou melhor, antes de dormir, vai. Então, eu trouxe alguns motivos, alguns exemplos até, que fazem com que a gente entre nesse papel, né, nesse lugar de muita autossabotagem, mas é claro que é importante dizer que nós somos seres únicos, né, e que a gente pode inclusive criar os nossos motivos ali para que a gente se sabote. Mas da mesma forma em que a gente pode criar os problemas, nós podemos também criar as soluções, os nossos antídotos para que esse mal não venha até nós, para que isso não venha e nos derrube, para que isso não venha e nos prejudique, entende? Então é isso, meus amores, com amor, Dri Sogabi.